Ora, pois, está no ar o Deu Liga, edição número 78, episódio que vai falar sobre os segredos do esporte em Lisboa, porque a gente podia ter entre os 8 primeiros colocados da Liga dos Campeões, o Real Madrid, a Juventus, o PSG, o Atlético de Madrid, mas nenhum deles vai direto para as oitavas de final. Todos esses vão ter que disputar a fase de repescagem. Quem está garantido nas oitavas é o Sporting, que é o assunto do nosso programa. A gente vai falar sobre como o Sporting montou o seu time, por que vive um bom momento. Hoje comigo Eduardo Castilhos, Alex Torrealba. Castilhos, o Sporting é a principal surpresa dessa fase de Liga da Champions? Eu acho que sim. Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar com vocês de novo. Bom ter o Valtinho de volta também para parar com a sacanagem nesse programa. Ele falou, vai acabar com a patifaria, ele abre com hora pois, derrubando a gente. Esse aí tu trouxe de casa, né? Esse tu pensou em casa, esse pois aí. Sétimo colocado nessa primeira parte da Champions League, atrás apenas do Arsenal, do Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona e Chelsea, sem dúvida é a principal surpresa e a gente tem bastante para falar sobre o esporte aqui hoje. Mais surpresa do que o Tottenham? Eu sei que o Tottenham causa um frisson quando a gente fala dos Spurs, mas mais surpresa que o Tottenham? É que do Tottenham a gente sempre espera alguma coisa, né? Apesar, mesmo que seja uma coisa negativa, mas sei lá, sempre tem aquela aura em redor do Tottenham, assim, mas o Sporting, apesar de ser bicampeão português, acho que a surpresa talvez maior até. Torre, pode ir longe na Champions? Olha, eu acho complicado, mas a surpresa em si é por tu ganhar do atual campeão, né, um PSG, tu tem jogos fora de casa contra times difíceis e tu consegue, e a gente vai falar mais sobre a questão do Sporting. Tu acabou de perder o teu principal artilheiro da temporada, né, o Gyökeres, que tá no Arsenal. Então eu acho que por todos esses elementos tu pode acreditar que é a maior surpresa, mas pelas mudanças e pelo trabalho feito no Sporting nos últimos anos, dá pra acreditar sim que dá pra surpreender. Acho que não tem que ter medo de nenhum time. Obviamente vai respeitar, jogar do seu jeito, mas dá pra ganhar. Ganhou do atual campeão, por que não ganhar de outros? No mano a mano, Tottenham, Sporting, qual é a maior surpresa? Pra mim é o Sporting. Sporting? É. Então tá, só eu acho que o Tottenham é a grande surpresa. Vieram da Nations? Não é Nations, como é que é o nome da terceira divisão? Conference. A Conference. Tá brigando pra não cair no campeonato inglês? E não é a maior surpresa? Tá não. Bem, vamos lá então. Coloca o nosso índice na tela, por favor. A gente vai falar sobre a campanha, a gente já começou a dar as primeiras pinceladas de verde e branco para falar da campanha do Sporting. Como joga a equipe do Rui Borges que segue firme no Sporting, né? O antecessor dele já foi demitido no Manchester United. Pulou da barca e ainda deu ruim. É, o Rubem Amorim. E a gente fecha falando da reconstrução nos últimos anos. Gente, olhando as partidas do Sporting na Liga dos Campeões, a gente teve alguns resultados surpreendentes, outros dentro do esperado, mas o calendário não facilitou a vida do Sporting, porque tem uma vitória sobre o Kairat, obrigação. Sim. Perdeu para o Napoli fora de casa, tudo bem, embora o Napoli tenha ido mal na Champions. Venceu o Olympique de Marseille, já é um bom resultado também, ok. Empatou com a Juventus fora de casa. Assim, todo mundo empata com a Juventus fora de casa na Champions também, né? Não é mérito. Me pareceu meio clubista esse... Não, de maneira alguma. Venceu o Bruges por 3-0 em casa, perdeu para o Bayern de Munique fora de casa, o que é natural. E aí sim, o grande resultado. Bateu o Paris Saint-Germain em casa, 2-1, e na última rodada fora, eliminou praticamente o Atlético Bilbao por 3-2, o Atlético fica fora da próxima fase, o Sporting segue adiante. O calendário facilitou um pouco a vida ou eu estou sendo muito exigente com os portugueses? Pode ter facilitado ali no início, era um calendário que tu previa que ia ser um time pelo menos ali da metade da tabela para cima. Só que os últimos 2 jogos contra o PSG e fora de casa contra o Bilbao, a tendência é que esse time brigasse daí para permanecer na repescagem e lá embaixo. Porque se tu fosse na previsão inicial, eu vi o Sporting como um time de repescagem brigando lá embaixo. E até para rebater o teu comentário sobre o Tottenham, o Tottenham é um time que eu esperava que estivesse pelo menos na repescagem na parte de cima,
e podendo conseguir ali brigar por uma vaguinha, porque é uma fase nova no seu segundo ano, mas na temporada passada a gente já viu que, dependendo de alguns confrontos, o Tottenham também não teve uma tabela, acho que tão difícil, comparado a outros times, eles conseguiram pelo menos fazer o dever de casa em alguns aspectos. E para mim, então, a surpresa é o Sporting chegar tão alto e o Tottenham, tudo bem, deu um passinho, acho que superior. Apesar do time também não ser aquelas então coisas. tu esperava que o Sport nem classificasse, é isso? Entre os 8, não. Ah, não, mas entre os 24. Não, eu esperava. Mas ali, na Bacia das Almas. Entendi. Como o Benfica fez. Entendi. Mas nesse caso, a gente ainda tem, como o Toy falou, o segundo ano da Liga dos Campeões nesse formato. Os clubes de maior tradição, os clubes mais pesados de investimento, como City, PSG, Real Madrid, eles têm oscilado ainda nessa primeira fase da Liga dos Campeões. Tem alguns clubes ficado abaixo do esperado. O PSG quase não classificou no ano passado. Como é que vocês enxergam os grandes encarando essa primeira etapa da competição e se isso tem aberto espaço para equipes que a gente não espera ver em posições tão altas conseguindo bons resultados? O que eu acho é que com essa mudança ainda está acontecendo uma adaptação e em alguns casos na Liga dos Campeões a gente vê até alguns clubes valorizando mais o seu campeonato nacional em alguns momentos, porque acaba sendo pontos corridos um pouco mais extenso, onde talvez tu consiga recuperar no final. E aí esse espaço os times usam para tentar priorizar um pouco mais sua Liga Nacional, dar um gás nessa Liga Nacional, para depois sim, caso passe para os playoffs, para as oitavas de final, valorizar a Liga dos Campeões, mas acho que é só uma questão de adaptação também, que é o segundo ano recém com esse formato, né, Torre? E acho que o fato do PSG ter ganho ano passado na primeira edição, vindo da repescagem, deixou um pouco mais tranquilo, mas tu sabe que, por exemplo, tu tem que se chegar o mais longe possível, o melhor possível, para tu ter o fator casa, para tu também ter menos jogos, cada vez mais o calendário, a gente já falou aqui várias vezes, os europeus são cada vez mais preocupados com o número de jogos. Tu vai pra repescagem, tu tem mais 2. E pro Sporting é muito importante essa vaga, porque ele está na disputa da Liga Portuguesa, tá 4 pontos atrás do... Isso, o líder é o Porto com 55, o Sporting tem 51. Exatamente, e o Porto também conseguiu vaga direta na Europa League, então vai ser um duelo, e tem rodada próxima, 9 de fevereiro, os dois se enfrentam, então tu já dá um alívio no calendário do Sporting e do Porto também, que vai ser um jogão da Liga Nacional, enquanto outros clubes que não conseguiram se classificar, eu acho que não é nem por menosprezar, mas é uma dificuldade maior esse calendário. Tu acaba tendo, às vezes, jogos mais difíceis, porque tu vai ter, talvez, 3 confrontos contra times de prateleiras muito altas, e às vezes tu vai enfrentar clubes... o City, por exemplo, enfrentou o Bodo lá na Noruega. Todo mundo esperava que fosse ganhar, mas é uma dificuldade de jogar, né? Bodo Glimt, inclusive, episódio do Deu Liga. Então, pra mim, é isso, sabe? Ainda estão se adaptando, mas não é o fim do mundo não classificar. Mas óbvio que vai dar uma sobrevida, o fator mando de campo vai ser importante pro Sporting também. Pegando o Sporting como gancho para a gente fazer um resumo dessa primeira fase da Liga dos Campeões, quem é que decepciona? Tem Atlético Bilbao, Napoli que ficaram de fora da próxima fase. São as duas principais ausências, duas equipes que a gente esperava daqui a pouco estar pelo menos entre os 24, com qualidade suficiente para estar entre os 8 até. Se o Sporting está, por que não o Napoli e o Atlético Bilbao também não estarem entre os 8 primeiros? Acho que o Napoli tu fala muito bem porque tu acompanha mais o italiano. O Napoli tinha time para brigar entre os 8. Para mim é a maior decepção. Os 2 clubes holandeses, né, que já são campeões de Champions, o PSV e o Ajax. Também que o Ajax tá com um futebol assim, ó, horrível de ver. Horrível. Mas também se esperava que pelo menos chegasse entre os 24. O Marseille, da França, é um time bem qualificado, mas eles cometeram muitos erros ali de expulsão, de jogos que estavam ganho e tiraram o pé. Então, é isso. Tu tem 8 partidas, aumentou o número, tu tem que viver todas as 8 numa intensidade muito alta, porque o adversário vai estar vivendo. E tu viu muitos resultados até inexplicáveis. Sempre acontece muitos gols agora nessa nova era da Champions League. Então não tem jogo ganho. Tem jogo que, óbvio, tu é favorito, tu vai ter a chance, mas o outro time tá na luta igual a ti. É como dizem, né, Castilhos? O jogo é jogado e o lambari é pescado.
Eu esperava um pouco mais o Real Madrid, que tá tudo bem, vive mau momento e tal, troca de técnico, mas o maior campeão da história da Liga dos Campeões terminar só em nono nesse novo formato, a primeira parte, eu acho que fica muito aquém, assim. E a gente sabe que depois o Real Madrid passando para parte de mata-mata é uma competição completamente diferente. Quem sabe que o time do tamanho do Real Madrid vai chegar a qualquer momento. Mas nessa primeira fase eu acho que eu esperava um pouco mais, apesar dessa instabilidade que tá vivendo e a gente acompanha na La Liga também. Trocou de técnico, né? Isso. Tirou o Xabi Alonso, agora tenta se reencontrar, tem encontrado as dificuldades do Real Madrid, mas é sempre um time que, se deixar fazer uma gracinha, vai ir longe na Liga dos Campeões. E onde é que entra o Sporting dentro disso, dentro do que pode acontecer nas oitavas de final? O Torre estava olhando aqui, quais são os possíveis adversários do Sporting na próxima fase? Eu vou só buscar aqui, porque eu só achei os confrontos aqui. Lembrando, do 9º colocado ao 24º, eles disputam uma repescagem, 25º, né? Isso. Disputam uma repescagem, do 1º ao 8º já estão garantidos nas oitavas de final. Eu vi que tinha Manchester City antes do programa, né? O chaveamento tinha Isso. Manchester City e... Não, é que é o seguinte, o Manchester City e o Sporting, que classificaram ali entre os 8 primeiros, eles vão entrar num sorteio em que pode ter Inter de Milão e Real Madrid, que são times que estão na repescagem. O Real Madrid enfrenta o Benfica e a Inter de Milão o Bodo Glimt. Quem passar desses 2 confrontos entra no sorteio para pegar City ou Sporting. Deu pra então entender? pode pegar Real Madrid e Inter de Milão. Exatamente. Ou Tu pode ter um Benfica imagina. também. Ia ser divertido também. Mas o Benfica tem que passar do Real Madrid. De novo, 3 jogos seguidos ganhando do Real Madrid, Não vai dar, complicado. O goleiro vai ter que fazer muito gol. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas é complicado, é mais sensato pensar que ou vai ter a Inter de Milão ou o Real Madrid no caminho. O Sporting tem chance contra um desses 2 times. O Real Madrid, num ano um pouco mais atribulado, que a gente falou, já trocou de técnico logo na metade da temporada. A Inter de Milão lidera o campeonato italiano. Comparado a ela mesma, me parece um time que não joga tanto como jogava na época do Simone Inzaghi como técnico, mas que para ser líder da Série A italiana tem sido o suficiente. Como é que o Sporting poderia se sair num desses confrontos? Cara, contra o Real Madrid, tu tem que esperar pra ver o que o Arbeloa vai fazer, né? A gente ainda vê o Real Madrid perdido em campo, cheio de estrelas. Parece que a parte interna do clube tá um caos, que tu não sabe se vai permanecer um Vini Júnior, se vão contratar alguém, é muito jogador lesionado. E pra mim é um jogo assim até em aberto, porque eu acho que tu tem condições de brigar. Obviamente o Real Madrid entra como favorito. Já contra a Inter de Milão, eu acho que é um time mais cascudo e pronto para um mata-mata de Champions. É um time que fora de casa dificilmente tu vai conseguir ganhar, porque sabe se defender, tem bons jogadores que às vezes pode sair um gol, e dentro de casa é um time que vai atacar e vai propor jogo. Então é um jogo talvez menos... mais certeiro do que sabe o que vai acontecer contra a Inter de Milão. Contra o Real Madrid pode ser que tu até tenha jogo, pode ser que o Mbappé vá lá e faça 4 gols, o Vini Júnior faça grande partida porque tem capacidade para isso. Mas eu não acho que é o fim do mundo pro Sporting. Não é, por exemplo, eu acho que nenhum time seria o fim do mundo. Depois que tu ganhou do PSG, tu mostra que tem condições ali, tu tem bons jogadores, tu tem um time competitivo. Eu não acho que tá devendo muito. Mas, obviamente, não é meu palpite para ser campeão. Eu tô Tem torcendo, toda essa convicção que o Torre não, tem no esporte? Não, longe disso. Eu acho que o Sport vai acabar tendo mais chances contra o Benfica, se acabar passando o Benfica. Porque é aquela questão do clássico local, a gente nunca sabe o que pode acontecer, e sem falar que ia ser divertidíssimo, né? Nossos colegas jornalistas do A Bola não devem estar torcendo por esse clássico aí. Vão ter que triplicar o final de semana. Imagina como é que não vai ser. Que é durante a semana, na verdade, né? Sim. Mas, enfim, ninguém vai folgar lá no A Bola. Eles não devem estar torcendo por esse jogo, mas eu tô. Ia ser um dos maiores jogos da história de Portugal, sem dúvida. Mas tu acredita que ele poderia passar por Inter de Milão ou Real Madrid? Eu acho que é mais difícil do que pelo Benfica. Claro que se o Benfica passasse por esse chaveamento, ia passar por esses times que eu tô dizendo que... ainda ia ter que dar a sorte de cair contra o Sport, né? É isso. Porque poderia acontecer essa epopeia e daqui a pouco, vamos botar contra o Manchester City. Não vai ter o clássico. Pois é. Mas eu não tenho toda essa convicção no Torre, não. Acho que... pegar o Real Madrid numa mata de Liga dos Campeões, favoritismo muito alto pro Real Madrid, apesar de ter o caminho
caminho maior nessa primeira parte da Champions. Torrealba, tu que tá todo empolgado com o Sporting... Eu vou sair desse programa como o maior torcedor do Sporting do mundo. Isso aí. É mais do que os próprios torcedores do Sporting, provavelmente. Mas eles estão confiantes. Olhando dentro de campo, quais são as peças que tu acha que o Sporting tem e que são capazes de desequilibrar um jogo contra a Inter de Milão, Real Madrid, ou outro gigante do futebol europeu, já que tu acha que pode ganhar de qualquer um? Poder ganhar é forte, pode passar, daqui a pouco 2 empates. Entendi. Vamos com calma também. Pênaltizinho, né? Agora até eu tô achando que, nossa, eu exagerei. Não, mas vamos lá. Não é um time longe de ser ruim, né? Senão não estaria entre os 8. É um time com boas peças. O atacante Luis Soares, não o pistoleiro que passou pelo Grêmio, mas o colombiano, ele vem sendo, acho que um dos grandes artilheiros da temporada, e até pro torcedor do Sporting que perdeu o Gyökeres na última temporada, não tá sentindo tanta falta. Porque é até um atacante que dá mais dinamismo para esse ataque, dá mais opções para os jogadores de trás chegarem e não fica tão dependente só dos gols dele, sabe? Então são muitas participações de gol. São 36 jogos nessa temporada, separei aqui, 29 gols e 4 assistências. Sim. E é curioso que é um cara de 28 anos já, né? Que foi estourar até um pouco tarde. Tava no Almeria até. Foi artilheiro da segunda divisão do Campeonato Espanhol pelo Almeria, a contratação do Sporting para botar no lugar do Gyökeres, e que acabou dando muito certo, né, Torres? É o artilheiro do time na Liga dos Campeões com 4 gols também. E um dos modos do Sporting atuar, que a gente vai falar depois, o sucesso recente, é com jogadores da base, é uma base muito forte ali na Liga Portuguesa. Tu tem essas apostas de outras ligas que, nomes que a gente ouviu falar, mas não era tanto. O Gyökeres foi um próprio jogador que veio lá do Coventry e conseguiu se adaptar ao futebol português, brilhou e fez muitos gols. Tu tem o Jenny Catamo, um jogador moçambicano, camisa 10, que chegou recentemente também. Bom jogador de bola, ele atua mais pelo lado direito e chegou justamente para suprir, que para mim é a maior joia do futebol português, que tá para explodir daqui a pouco, sabe? Que é o Giovanni Kendá. A gente já mencionou ele aqui algumas vezes, 18 anos, ele já é do Chelsea, mas ainda tem essa temporada pelo Sporting, e é um cara que faz o diferencial em campo. Pode surgir uma grande jogada, e ele não estava nessa reta final de Champions. Ou ele seja, se lesionou. Contra o PSG e o Bilbao, o seu principal jogador em qualidade técnica não estava em campo. Ou seja, o Sport ainda tem uma arma para utilizar ali no mata-mata, que pode ser um diferencial. Óbvio que é um jogador jovem, mas ele tem sim, já mostrou capacidade de ser decisivo. Tu tem o Gonçalo Inácio na zaga, um zagueiro seguro, jogador de seleção portuguesa, que daqui a pouco também deve ser vendido para algum gigante do futebol português. É um time assim com uma estrutura tática no 4-2-3-1, que pode variar, jogar com 3 zagueiros, mas que não perde a sua essência. É um time de toque de bola, um time de bastante velocidade pelos lados do campo, e que o Luis Soares, ou ele vai receber um passe em profundidade e finalizar muito bem, ou ele vai chamar a marcação para esses jogadores mais atrás, com dribles, com alguma jogada diferente, conseguirem a finalização. O Luis Soares, a gente vai ver ele na Copa, porque ele não, como vocês falaram, né, ele era um jogador meio obscuro, não jogava nas grandes ligas, não jogava na primeira divisão, começa a se destacar no Sporting e já tem 8 convocações para a seleção colombiana nos últimos tempos. É uma certeza que a gente vai ver ele na Copa do Mundo? Se ele não estiver, eu acho que é uma burrice da Colômbia, né? Como diria o Juventus, não vai ter 23 colombianos melhor que ele. Né? E com todo o respeito, né? A gente acompanha o Borré aqui. O Borré não tem condições, comparado ao Luis Soares, de ser titular, por exemplo, da Colômbia. O futebol apresentado pelo Luis Soares é muito melhor e os números mostram isso. Obviamente, tem que ver como é que ele vai chegar, mas o que ele tá jogando é digno de convocação a 9 e titularidade absoluta. Ele tem 18 gols em 20 jogos do Campeonato Português, o artilheiro disparado da competição. E é um cara mais de movimentação, ele não fica travado na área que nem o Borré também, mas nesse momento nem se compara. A gente questiona a titularidade do Borré até no Inter agora, com a chegada do Alejandro. Pra mim não tem cabimento não chamar o Soares pra Copa. O Sporting vinha em crescimento já com o Rubem Amorim. Não conquistava um título português desde a temporada 2001-2002. Com o Rubem Amorim é campeão uma vez. O Rubem Amorim sai no meio da temporada para assumir o Manchester United. Mesmo assim, o Sporting conquista o bicampeonato e troca de técnico. Traz o Rui Borges. O que a gente pode falar do Rui Borges?
O que se assemelha e o que é diferente do trabalho dele pro do Rubem Amorim? O Rubem Amorim tá tão queimado no futebol que as pessoas às vezes esquecem o grande trabalho que ele fez, né, no Sporting. Tipo, basicamente a base do time foi ele que montou e é um trabalho... Tão bom técnico quanto as tuas últimas partidas dizem, né? É o caso do Rubem Amorim, né? As últimas partidas dele pelo United foram horríveis. Foram horríveis. Esse é o técnico que ele é no momento. Exatamente. Então não vamos tecer tantos elogios ao Rubem Amorim, porque daqui a pouco o corte, né? O Rafael Ramos pode fazer um corte ali. O Rubem Amorim é um grande técnico. Daí o momento atual dele é péssimo, mas o Rui Borges, ele vinha de equipes menores, né? Ele estava no Vitória de Guimarães, com projetos menos ambiciosos, com trabalhos sólidos, e acho que foi uma oportunidade, né? No futebol português, onde a gente vê muitos treinadores, às vezes, vindo para o Brasil, ou treinando na própria Premier League, o Rui Borges é um desses nomes que daqui a pouco vão ser visados por clubes maiores. Ainda mais depois dessa campanha na Champions, a disputa por mais um título português, mas se assemelha muito o estilo de jogo. Muito focado nesse centroavante definidor, onde vai ter pelo menos 3, 4 ou até 5 jogadores ajudando na criação. Os 2 volantes utilizados pelo Rui Borges são atualmente caras assim, que não são aqueles cães de guarda. Eles vão chegar, vão subir, laterais também bastante ofensivos. É o que a gente via do Rubem Amorim do Velho Testamento. Mas o do Novo Testamento a gente não deixa pra comentar. Espero que o Rui Borges tome decisões melhores, mais acertadas. Que é curioso que o Rui Borges, como jogador, ele sempre teve uma carreira... Ele terminou a carreira cedo, até 30 e poucos anos, e virou técnico em 2017. E ele sempre atuou em clubes da segunda e terceira divisão do Campeonato Português. Vocês imaginam o que é a segunda divisão do Campeonato Português? Se a primeira já é uma coisinha em alguns jogos. E como volante, ele sempre foi ao contrário do que ele prioriza nas equipes dele. Que ele sempre foi um cara mais duro, assim, meio quebrava a bola mesmo, sabe? Mas agora ele bota em campo um time completamente diferente, um cara que começou a carreira não faz muito tempo e já conseguiu um protagonismo interessante. Tu iria esperar um time mais defensivo, né? Uma escola Mourinho daqui a pouco. Não vai pensar que nem um jogador que nem o Argel Fux vai fazer um time propositivo. Não tem como, né, cara? O cara quebrava a bola. Isso é interessante, como os clubes portugueses conseguem garimpar novos nomes para treinar suas equipes. Claro, a escola portuguesa hoje em dia ela se espalhou pelo mundo, ela consegue se renovar. E quando os técnicos começam a sair para outros países, para outras ligas da Europa, para o futebol brasileiro, eles estão conseguindo se encontrar novos nomes. O próprio Rubem Amorim é um novo nome, agora tem o Rui Borges. O Sérgio Conceição foi... O Sérgio Conceição já é mais antigo, né? Mais rodadinho, mas é outro técnico português da nova geração, e no meio de tudo isso o Mourinho ressurge também. O Mourinho gostou de reaparecer. E é legal, né? É legal. É divertido. Né? Eu achei muito legal o Mourinho ali, e a gente vai falar do gol do goleiro. O Mourinho é totalmente louco, e o quanto ele é significativo pro futebol mundial, né? E agora voltar pro seu país para treinar um grande clube como o Benfica, mostra que é um mercado ainda bastante visado. A gente não fala muito da Liga Portuguesa, eu acho que foi até o primeiro episódio que a gente faz o Deu Liga sobre o futebol português em si, sobre falar um time, basicamente, né? Então eu acho que isso é um bom momento também do futebol português. Acho que o Mourinho voltar, o Sporting se classificar dessa forma, a classificação do Benfica, ter um Porto forte, líder do campeonato, em que consegue também ser um dos principais clubes da Europa League, mostra a força do futebol português que se converte na sua seleção, né? A seleção de Portugal é muito forte, a gente vai falar mais pra frente sobre Copa do Mundo, e o nome de Portugal vai ser visado, muito por conta desses treinadores e por conta do que eles vêm fazendo na revelação de novos jogadores. Tá, e dentro desse cenário, a gente tem a Premier League como a principal liga, a La Liga, o Campeonato Espanhol, vem aí na segunda posição, em terceiro, não sei se tem muita definição ali, a Bundesliga parece que tem mais dinheiro, mas é um campeonato feito para o Bayern de Munique ganhar, como campeonato por vezes não é tão interessante. A Série A italiana, ela tem mais disputa, tá mais parelha, mas já não tem mais a qualidade que teve, mas me parece que estão ali entre as... Para mim é dividindo o terceiro lugar ali, terceiro, quarto lugar, e depois vem a França. Mas Portugal pode
como Liga ultrapassar a Liga Francesa, os franceses levam vantagem por ter o PSG e a grana que o PSG injeta para montar times qualificados, o que também tira um pouco da graça da competição. Mas esse movimento de garimpo que os portugueses estão fazendo, e como diz o dono dessa cadeira, né, Leonardo Oliveira, eles já não buscam mais tantos jogadores brasileiros, estão indo buscar na Grécia, em países nórdicos. A gente pode pensar também com esse resultado do Sporting, com o Benfica ganhando do Real Madrid, se classificando, 2 portugueses entre os classificados. A Liga Portuguesa começa a se candidatar, a subir de status no cenário português? Cenário europeu? Eu acho difícil, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, nos últimos 3 anos, o PSG, que eu acho que é o atrativo dessa liga francesa, por conta do dinheiro, por conta de ser um time com os melhores jogadores, tiraram da liga portuguesa grandes jogadores. Só do Sporting, o Gart, que agora tá no United, foi parar no Sporting, e o Nuno Mendes, que é um dos melhores laterais esquerdos do mundo atualmente, também foi. Os clubes portugueses não conseguem manter esses jogadores. Não tem como, é muito dinheiro envolvido. E é muito mais dinheiro do que se paga para tirar grandes jogadores do Brasil. E aqui em Portugal, tu já tem jogadores prontos, que já vão chegar e vão jogar, porque eles saem ali com 22, 23 anos, no auge físico e prontos para chegar no seu auge técnico, que é o que precisam basicamente, porque falta também um pouco da parte tática e técnica que, por exemplo, a Premier League domina, que a La Liga tem com seus principais clubes, que o PSG tem. Então eu acho que é sonhar demais. Acho que é sonhar tão alto quanto eu sonhar com o Sporting passando da Inter ou do Real Madrid. É difícil parar pra ver Portimonense e Braga também, né? Porque, por exemplo, tudo bem, tu não vai parar pra ver Lille e Angers, de repente, pelo francês também, mas que aí o campeonato francês tem essa personificação em cima do PSG. Sim. Né? Tira o PSG, o que sobra? Atualmente eu me dá vontade de ver por causa do Lyon pra ver o Hendrick, é isso. Eu gosto do Olympique de Marseille por causa do Deserve, que é o técnico. Se não tiver o Porto, o Benfica ou o Sporting jogando, esquece. É brabo ver, né? Não tem como. Como é que é aquele estádio que tem uma pedreira atrás, uma montanha? É o do Braga. Pô, é divertidíssimo, é bonito de ver o jogo ali, mas a qualidade mas técnica... receber no Porto, o Sport é o Benfica. É isso. Agora, entre eles, assim, é muito difícil de ver. Eu tô numa fase da vida que eu tenho que planejar muito as minhas batalhas, né? Perfeito. Então, Premier League, os principais jogos da La Liga, eu sei que a gente participa de um podcast de futebol internacional, a gente deveria ver, né? Mas é brabo ver campeonato português, assim, normalmente fica de fora da agenda, daquela programação que a gente faz no final de semana, sexta-feira, hoje eu vou ver sábado, vou ver esse jogo de manhã. Não te pega, então, ver o Famalicão? Não me pega. Raramente eu vejo o Famalicão. Do esporte, além dos clássicos, eu já vi jogo contra o Gil Vicente, já vi contra o Vitória de Guimarães, jogos do Sporting ali que conseguiu empatou, né? Nem ganhou desses times. Mas era um momento mais no início da temporada. O Sport que tu tá falando que vai ganhar do Real Madrid. Não falei que vai ganhar. Só pra eu entender. Eu tô falando que era no momento mais de início da temporada, em que o clube ainda estava se adaptando às mudanças que ocorreram. Ah, claro. Não. E como é que fica o Sporting na briga pelo campeonato português? A gente citou que é o vice-líder com 51 pontos, 4 atrás do líder Porto. A Liga dos Campeões pode ser um diferencial. O Torre ressaltou que não joga a fase de repescagem, vai dar um respiro. Mas também esses 4 pontos também tem um custo pela campanha na Liga dos Campeões? Chega a ter, sabe, uma campanha boa do Sporting, são 4 pontos com 16 vitórias, 3 empates e 1 derrota, são 54 gols, ou seja, o melhor ataque e uma defesa que também consegue se proteger, não chega aos pés do Porto, que só sofreu 6, mas agora esse clássico que a gente vai ter no dia 9 de fevereiro, o Porto é o mandante, e esse jogo basicamente ou encaminha o título pro Porto, tudo indica que sim, né? A não ser que aconteça uma coisa inesperada do Porto perder partidas contra times menores, ou o Sporting chega de vez, fica a 1 ponto, e daí esses jogos menores, em que tu não pode tropeçar contra times da parte de baixo da tabela, acabam sendo mais valiosos, né? Então, eu acho que o campeonato basicamente se define no dia 9 de fevereiro. Eu não sei, até. Eu acho que é meio cedo até. Por mais que a supremacia do Porto
sobre as outras equipes seja muito grande e raramente a gente vai ver esse time perdendo ponto pro Portimonense, por exemplo. Faltam muitas rodadas ainda, recém a 21ª rodada, 4 pontos, se ganhar vai para 7, tá, tudo bem, pode ser difícil e tal, mas eu acho que ainda não se define, talvez seja um pouco cedo até, mas sem dúvida encaminha, se o Porto acabar ganhando esse jogo, vai encaminhar, sim. O Porto perdeu pro Casa Pia na última rodada, por exemplo. Pra tu ver como é meio cedo. E tu falou 54 gols, né? 1/3 desses gols do Luis Soares, pra gente ver a importância desse jogador no time. O Porto, que disputou o Mundial de Clubes e durante a competição, ao final da competição, demitiu o Martin Anselmi, hoje técnico do Botafogo, e contratou o italiano Francesco Farioli. Foi uma das grandes decepções do Mundial de Clubes, Isso, né? Perdeu até pro time do Messi. Como é que foi Porto e Palmeiras? Foi feio. Pra quem? Não, foi pro telespectador. Foi um jogo feio. Eu não lembro desse jogo, falando sério. Eu acho que foi 2-... Não, foi empate. Foi empate? Não sei se foi 0-0 Não foi o último jogo? Não, foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi empate, foi 1-1, acho. Porque depois o Palmeiras ganhou e depois perdeu pro time do Messi. Isso. E depois de tanto tempo sem conquistar um título, o Sporting, que dos 3 grandes de Portugal é o de menos conquistas na Europa, né? O Sporting tem uma liga, a liga dos, uma Copa dos Campeões de Copas, né? Winners' Cup, o nome, né? Que é como pega todos os campeões das Copas nacionais e faz um torneio deles. Um recopão continental, assim. Isso aí foi em 1964, é o principal título. Que não é um recopão assim, tipo, pega o campeão da FA Cup, da Copa do Rei, da Copa Itália, e aí faz um campeonato entre eles. Que é a competição que depois, até no começo, virou Liga Europa. Claro que os times que entraram na Liga Europa depois vêm da Liga Nacional. Mas era uma das ideias, assim, a precursora. Na precursora. Isso aí foi em 1964, que tu falou, MTK Budapeste, o time que eles ganharam na final, e é até hoje considerado um dos principais títulos da história do Sporting. E é o 3º maior campeão de Portugal. O Benfica tem 38 títulos contra 30 do Porto. É difícil concorrer, né? Porque o Sporting tem 21. O Benfica teve a era lá do Eusébio. E o Benfica, então, é bicampeão europeu na década de 60 com o Eusébio. E o Porto depois é bicampeão nos anos 80 com o Casagrande em campo, é campeão europeu pela primeira vez. E nos anos 2000, com o José Mourinho como técnico, conquista o bicampeonato. Estacionando o bus. Carlos Alberto, camisa 10. Na verdade, aquele time do Mourinho não estacionava o ônibus como ele passou. Não. O time da Inter de Milão estacionava muito mais que aquele time do Porto. Com certeza. E até porque foi uma Champions atípica, né? Mas a pergunta é, depois de tanto tempo sem conquistas, o que fez o Sporting voltar a ser competitivo? Foi o modelo de contratações, o modelo de apostar na base pra tu ver que, por exemplo, o Benfica, a gente brinca com o Léo, né, que sempre fala sobre a ausência de brasileiros, o Benfica começou a apostar em jogadores mais do leste europeu, de países menores, e se tu for ver, basicamente o time do Benfica não tem sul-americanos e brasileiros, assim, se a gente for trazer como tinha anos atrás. O Porto, ele tem um modelo de negócio ainda focado no futebol sul-americano. O Sporting, ele consegue mesclar um pouco dos dois. Tem 3 brasileiros no elenco, né? O Matheus Reis, o Alisson Santos e agora o Luiz Guilherme ex-Palmeiras. E também... O Alisson Santos saiu, né? Não, ele é emprestado pelo Napoli. Napoli. Isso. Eu acho que ele vai terminar ainda. Deve voltar. Isso, porque ele fez alguns gols importantes, ele é reserva, mas é um jogador que vem sendo decisivo. Mas o valor de vendas, o Sporting conseguiu arrecadar muito nos últimos anos. Eu mencionei o Nuno Mendes, né? 38 milhões de euros vendido para o PSG. O Ugarte foi vendido por 60 milhões para o PSG, ele que jogou no Famalicão. Tu tem o Pedro Porro, que foi pro Tottenham. O Gyökeres foi vendido por 66,9 milhões de euros. Matheus Nunes, outro jogador português ali, que veio ali da base ou jogou em times menores de Portugal. Então eles estão conseguindo achar petróleo para conseguir fazer dinheiro. É isso que eles estão fazendo, para sim conseguir competir com o Porto e o Benfica, que são melhores estruturados, né? Nos últimos anos a gente viu que tinha um domínio. Mas esse dinheiro tem sido gasto em contratações ou em estrutura tipo melhorias no CT, algo desse gênero? Que sacanagem. Eu não esperava isso. Eu também não. Então, a pergunta foi séria, gente? Não, é claro que foi.
Olha, pelo que o Sport vem revelando, o CT, a base do time vem sendo bem investida, porque boa parte dos jogadores portugueses, craques atualmente que a gente chama, tem passagem pelo Sporting. O Giovanni Kendá é um exemplo disso, que deve vender por um valor muito alto. E óbvio, tu reforça o time, mas sem fazer loucuras. O Sport não pode chegar e pagar 30 milhões de euros em um jogador. Ele tem que ir lá e pagar talvez 20 no principal centroavante do Almeria, com um projeto de daqui a pouco uma revenda, ou de que tu consiga pelo menos resultados esportivos. Eu acho que o Sporting está pelo menos mantendo o pé no chão, sem fazer loucuras, e os seus principais jogadores ali, o Francisco Trincão, Pedro Quaresma, que são nomes que estão há um tempo a mais no time, eles estão conseguindo se manter no clube, porque daqui a pouco tu não consegue uma venda, mas pelo menos tu mantém os seus principais jogadores. Uma coisa que eu acho muito legal também é que o Sporting teve essa reestrutura e ela foi para vários setores do clube. Lá eles apoiam muito o esporte olímpico, né? Benfica, Porto, Sporting, até esses times de divisões inferiores do Campeonato Português, eles têm time de vôlei, tem time de basquete. O Sporting investiu muito nisso daí nos últimos anos e tem ajudado bastante o país na Olimpíada. Por exemplo, o Jorge Fonseca, que é o único bicampeão mundial do país do judô, ele é do Sporting, é um dos maiores salários que tem do judô português, que não deve, comparado com futebol, nem se compara, mas é o cara que é medalhista em Jogos Olímpicos e é o cara que é do esporte, não é do Benfica, não é do Porto, são os principais clubes do país. Então lá eles têm muito também essa questão de tentar evoluir na parte olímpica, porque, diferentemente daqui, que Grêmio e Inter não se importam com nada de esporte olímpico, tem no máximo futebol feminino, porque são obrigados. Lá eles valorizam bastante essa questão do esporte olímpico. E esse sistema que leva o Sporting até esse estágio, ele é sustentável por mais algum tempo para seguir sendo competitivo localmente, brigando pelo título temporada a temporada, de igual para igual com Porto e Benfica, e se mantendo em destaque nas competições europeias? Eu acho que depende também muito do que o Porto e o Benfica vão fazer, porque essa rivalidade com 3 grandes clubes ali de Portugal, a gente vê que eles estão sempre numa gangorra tripla, né? Basicamente, o Benfica, algum tempo atrás, estava muito em alta, estava conseguindo melhores resultados, dominando a Liga Portuguesa. O Porto assumiu isso, agora o Sporting venceu 2 vezes seguidas, mas sempre mudando muito os planejamentos, ou daqui a pouco tu perde muitos jogadores importantes e não consegue trazer de volta. Mas pelo que vem sendo mostrado desde 22, que o Sporting está começando a vender por valores mais altos e mantendo um time mais competitivo em busca desses títulos nacionais, a tendência é que seja um time que vá, por mais alguns anos, se manter ali, pelo menos à frente do Benfica atualmente. O Benfica acho que é a terceira força de Portugal. E daqui a pouco conseguir brigar de igual para igual com o Porto, que está num nível alto também, só que não está na Champions, por exemplo. Teve menos dinheiro também recebido nesse quesito. Então eu estou mais confiante que o Sporting vai fazer campanhas melhores, gastando menos do que seus rivais, mas com um planejamento bem melhor executado. Então tá, gente, vamos agora para os quadros do Deu Liga. Vamos começar com o Chá da 5. O Chá da 5 veio ao Brasil 1995, no tempo dos Bad Boys. Documentário do Globoplay, já assistiram? Não, foi tu que sugeriu? Eu que sugeri. Boa, eu já não vi. assisti. Ainda bem, porque eu não tinha visto. Mas... E o Toy tava com uma cara de quem não viu também. Não, eu sabia que foi o Valtinho que sugeriu. Não sabia. O Valtinho é referência nisso. Não, sem dúvida. O documentário tem como fio condutor a chegada do Romário ao Flamengo. O Romário, melhor jogador do mundo, campeão do mundo com a seleção brasileira em 94, é contratado pelo Flamengo. E a partir daí o Flamengo monta durante aquele ano o maior ataque do mundo, o que se imaginava que seria, né, junto com Sávio e Edmundo, numa época em que tinha o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, jogando no Fluminense, e também tinha o Túlio Maravilha despontando no Botafogo, se destacando no Botafogo. Ele tinha voltado do futebol europeu, tinha jogado na Suíça, depois de ter sido o artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás. E é um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Assim, folclore 100%, os caras dando entrevista dentro de campo. Aí o Renato, num treino do Fluminense, provoca o Romário. E aí no dia seguinte o Tino Marcos vai fazer o treino do Flamengo.
entra no vestiário, o Romário tá recebendo massagem na maca, ele pergunta, e aí, Romário, o Renato te disse isso, isso e aquilo, e aí ele respondia e tal. Então, assim, para quem viveu aquele período, é muito legal para reviver as memórias, porque teve várias situações, o Romário desmaiou num treino, é o ano em que o Apolinho assume o time do Flamengo como técnico. Então, assim, é 100% folclore. E para quem não viu, para conhecer os personagens, conhecer como era o futebol daquela época, com seus prós, com seus contras, é bacana, fica a dica. Acho que é um documentário que agrega bastante. Fala muito do Kleber Leite, que foi o presidente do Flamengo naquela época, que era jornalista, enfim. Vale a pena. Legal. Não, eu tenho um também, aproveitar que a gente está no futebol carioca, a gente saiu de Portugal e foi para o Rio de Janeiro, que é o livro Reis do Rio, que também mostra essa parte do Campeonato Carioca de 1995. Aquelas frases polêmicas que tu falou do Romário, do Renato e do Túlio durante o Campeonato Carioca de 95. E é muito legal do nosso ex-colega André Baibicho, especialista, cracaço de Olimpíada, sabe muito de Olimpíada, assim como tu também, o pessoal Andrezinho também que cobre. Mas, cara, o André Baibicho é um cara incrível que trabalhou com a gente também, o texto dele é muito legal. E Reis do Rio, deixa eu ver aqui qual que é a editoria para passar o serviço completo. Não achei editoria, mas eu achei que tem para vender na Amazon por R$42, a capa flexível. E 23 no Kindle, vale muito a pena, porque o André Já Baibicho... leu esse ainda não? Já li, é muito Mas divertido bom. as histórias, assim. Tu também tem? Não tenho, esse eu não tenho. Muito legal, posso te emprestar. Trago para ti Boa, amanhã, boa. se quiser. Vale muito a pena. Bacana. E o legal é o seguinte, que o Flamengo é o clube que tem a maior expectativa por contratar o Romário, pelo dinheiro que gasta depois para trazer o Edmundo, tirando ele do Palmeiras, e fica mais ou menos sem título, porque perde a final do Campeonato Carioca para o Fluminense do Renato, cai na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio, o campeão brasileiro é o Botafogo do Túlio, e ele disputa a Copa Comembol, disputa tipo uma Copa Sul-Americana daquela época, chega na final, mas na semana antes do jogo de volta da final, o Edmundo, que não estava jogando porque estava lesionado, sofre um acidente de carro que tem a morte de 3 pessoas, e aquilo desestabiliza um pouco o ambiente, e aí o Flamengo, com mais uma chance de título, desperdiça nessa final de Copa Sul-Americana da época. Acho que era a Copa Comembol que eles jogavam naquele período. Então, já que viajamos no tempo, agora vamos viajar de outra maneira, né? Vamos viajar de avião, vamos cruzar o oceano, porque o futebol é uma viagem. Torrealba, vamos para Lisboa? Eu quero muito ir ainda. É um dos locais da Europa que mais me chama a atenção. Comer um pastel de Belém. Diz que é muito bom o pastel de Belém. Diz que a dificuldade do pastel de Belém em Lisboa é saber qual é o melhor. Aí tu come um, muito bom, aí tu come o segundo, também é bom, mas será que é melhor que o primeiro? Vou experimentar de novo para comparar. E aí tu vai comendo todos os pastéis de Belém possíveis. E eu ia comer bastante. Eu viajar é bom pra comer. Tu tá no foco agora, cara. Tá, mas falou que daí? Pastel é foda, né? Não, mas é viagem. Tá, também. Vai me podar na viagem agora. Mas tu falou uma coisa, é que tu tá sendo... tá sendo... Isso aí é fora do ar, rapaz. Mas é que é alguma... A gente tá dando a dica de viagem aqui pra Lisboa que não faz sentido as coisas que tu tá falando. Tá bom. Isso que com o Valtinho chegando ia acabar o Gazarra, né, Castilhos? Não, ainda bem. E tem os 2 estádios para conhecer, né? Tem o estádio do Sporting, tem o estádio do Benfica, também são 2 grandes atrações da cidade, a culinária portuguesa, os vinhos portugueses. O bairro Alto, o Castilhos ia adorar. Que é a vida noturna mais agitada, não, bares. Não me pertence mais, não, cara. Pô, o Torre voltou do Rosa ontem e tá falando que eu sou da vida noturna. Ué, tu é também. Tá bronzeado do Rosa aí, irmão. Que isso? Tanto. Mas tem praia também lá, né? Tem praia? Eu acho que deve ter. Não sei. Não, ali por Portugal tem as praias das ondas gigantes. Sim, né? que é Nazaré. Nazaré. Tu faria isso, ô Castilhos? Cara, eu adoraria aprender a surfar. É um dos esportes que eu não sei fazer. Imagina eu adoraria aprender. Né? Aí não, né? Mas vamos devagar. Com calma. Isso. Seguindo em Portugal, a gente vai pro craque da rodada. Não é do Sporting, não foi do fim de semana, mas é um feito... Não é inédito, mas é um feito raro. É o 4º goleiro apenas a marcar um gol em Liga dos Campeões. O Trubin, goleiro do Benfica,
Mas mais do que um gol da classificação. Sem esse gol, o Benfica não estaria contando a sua história na Liga dos Campeões mais. Isso foi uma loucura, né? É. Tava 3-2 o jogo e parece que ele não sabia, né? Não, ele tava fazendo Isso é cera. muito bom. Ele tava fazendo cera. Aí tem um vídeo que mostra os dirigentes do Benfica meio que, dando esporro nele, assim, não tem como a gente fazer cera agora, a gente precisa de mais um gol. Um minuto depois ele vai pra área e faz o gol de cabeça. 4-2, o Inter na última rodada, em determinado É momento, isso. o Inter torcida estava avisou. classificando e não estava mais classificando e os caras fazendo cera. Isso. Tava escapando do rebaixamento. É o primeiro goleiro a marcar gol no Real Madrid em competição europeia na história e o primeiro da história do Benfica a marcar um gol em jogos oficiais mesmo. E ele tem uma história que é muito curiosa, que ele jogava no Mariupol em 2014, na categoria de base ainda. E ele teve que fugir de Donbas, porque iniciou uma guerra lá, numa disputa entre separatistas, que eles tinham apoio da Rússia já na época, e a Ucrânia. E ele teve que fugir dessa cidade e ir para Kiev, que é quando ele começa no Shakhtar. E lá ele ganha o apelido de Courtois italiano. E desde 2023... Italiano ou Italiano, ucraniano? O ucraniano, desculpa. Courtois ucraniano. E Engraçado que ele desde fez o gol no Courtois, né? 2023... É isso. Oi? Pra tu ver a E ele fez o ironia. gol no Courtois, né? Isso que é legal. Essa que é a ironia. E aí, E- desde 2023 ele tá no Benfica, mas é um cara que teve que fugir de 2 guerras, praticamente. Pô, e é legal da gente ver que, pô, é um dos grandes momentos, assim, da história até recente da Champions, porque todo o significado, né? Um jogo contra o Real Madrid dá esse peso maior, todo mundo tava de olho nisso. Eu perdi esse gol. Eu fiquei... Depois um minuto antes eu tava vendo o jogo do Sporting contra o Atlético de Bilbao, e daí o Alisson Santos, o brasileiro, ele fez o gol que garantiu o Sporting entre os 8 e tirou o Real Madrid. Ou seja, o 3-2 já não estava classificando o Real Madrid, porque estava buscando ainda um gol. E daí o Benfica, precisando desse um gol a mais para se classificar, foi lá e conseguiu de falta, sabe? Então mostrou também que futebol só acaba ali no apito final e não pode desistir. É legal, Eu né? desisti, no caso. E além de ser divertido por ser um goleiro marcando um gol decisivo, de bola parada, mas não é de pênalti, nem de escanteio, né? Foi uma falta lateral, é ser do time do José Mourinho. É. Nenhum outro técnico aproveitaria um momento como ele, talvez o Klopp. Mas é o Klopp e o Mourinho só para ter um goleiro fazendo gol e fazer tudo aquilo que ele fez durante a comemoração. O Klopp teve, né? O Alisson. O Alisson, isso Contra aí. o West Brownish, É, né? que ajudou a chegar na Champions, Botou né? o Liverpool É, na Champions, e praticamente. gol de cabeça também, de bola parada. Pô, o goleiro meteu um gol de cabeça. Eu, como goleiro, já joguei várias vezes. Meu sonho era... Já marcou gol? Já marquei. Como goleiro? Como Como goleiro. De pênalti. Não vale. Deixaram eu bater. Não, Não, é aí gol. é por pena. Não. Ah, então o Rogério Ceni não é o maior goleiro artilheiro. Não, mas tem uma diferença. É diferente. Fazer um gol de falta cobrando sim. falta, fazer um gol de escanteio. Não. Então, meu sonho era fazer esse tipo de gol. Sim. Seu e do Thiago Volpe. Lembra o Volpe? Segunda rodada do Brasileirão contra o Ceará, ele indo pra área, enlouquecido. É o sonho dele. Mas... Não, só fiz gol de cabeça. Sim. Que é a especialidade, né? É. Eu, como um grande cabeceador, Valtinho, É. eu aprovei o movimento do bem certinho, queixo no ombro, Já olho ensinava aberto, Dadá Maravilha. olho aberto, boca fechada. Perfeito. Perfeito. Faz pra câmera aí o cabeceio. Garante teu corte aí, Rafa Ramos. Bom, com esse cabeceio do Eduardo Castilhos, a gente vai encerrando a edição número 78 do Deu Liga. A produção foi do Rafael Ramos e da Janaína Willi. Um timaço na técnica e na edição de áudio. Não, e hoje tá lotado. Eu né? gostei que Lotado. eles ficaram Até nos vergonha, assistindo. Eles pensando o que a gente tá fazendo da nossa vida. Por eles são Leandro Carvalho, José Thiago Lemes e a Ana Ruff. Ana Ruff é parente do Gabriel Ruff. Acho que ela nunca Jogou ouviu no essa aqui Inter. na redação, né? Ah, ela disse que a piada já foi feita aqui, mas Ah. deve ter sido pelo Leonardo Deve ter Oliveira. sido o Léo, com certeza. certeza. Certamente. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Deixe o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH na plataforma. Tá bom, gente? A gente volta semana que vem com mais Deu Liga. Um abraço e até lá.